Olá, pessoal! A aula de hoje de Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal 2 é um complemento das aulas passadas e da apostila que foi disponibilizada para o estudo de vocês. Peço que vocês estudem essa aula, prestem atenção nos detalhes e caso fique alguma dúvida, por favor, entre em contato para os esclarecimentos necessários. Basicamente, hoje nós daremos aí continuidade ao estudo de inspeção sanitária de carnes e derivados. Como foi conversado em sala de aula, eu optei por começar pela parte de inspeção de carne bovina e de derivados bovinos, principalmente por ser uma das áreas mais complexas, e depois nós daremos continuidade na inspeção das outras áreas, aves, suínos e os outros grupos de animais. Tá ok? Então, a aula de hoje vai ser mais voltada para essa parte de inspeção de produtos bovinos. A inspeção antemortem é extremamente importante porque é a partir desse momento que o animal chega na planta frigorífica que se faz uma inspeção mais detalhada. Mas isso não quer dizer que a inspeção antemortem ela deve ser feita somente na planta frigorífica. Na verdade, a ideia de inspeção antemortem deve vir lá da propriedade rural, de onde esse animal está saindo. E, no caso da chegada no frigorífico, vai ser uma complementação daquilo que foi feita do local de origem do animal. Então, se vocês puderem observar na imagem, né, nós temos um médico veterinário responsável, ele está numa plataforma superior, né, acima dos currais de observação, observando, então, a documentação desses bovinos e os lotes que estão separados dentro de cada curral de observação. É um ponto extremamente importante porque é a partir daí que nós conseguimos segregar os grupos, observar os grupos e fazer a identificação de possíveis doenças que só poderiam ser observadas com o animal ainda vivo. Por isso que a inspeção antemortem é tão importante. Então, a definição para a inspeção antemortem seria o exame visual dos lotes. Aqui no caso nós podemos dizer que esses lotes podem ser compostos por aves, por suínos, por bovinos, destinados ao abate e sempre vai ser realizado por um médico veterinário encarregado da inspeção federal. Então, essa inspeção, ela precisa ser cautelosa, ela precisa ser criteriosa, porque a partir deste momento, a partir do exame visual desses animais, é que nós conseguimos direcionar e perceber o tipo de abate que deve ser feito para cada grupo de animal. Se é um abate emergencial, se é um abate mais específico, né, mais destinado no sentido de suprir um sofrimento do animal, uma fratura, ou algum processo que o animal esteja passando que não enquadre na parte de bem-estar animal. Então, é importantíssimo esse exame visual assim que esses animais chegam na planta frigorífica. E ela vai ser feita em 2 momentos. Assim que os animais chegam no frigorífico, no abatedouro, e 30 minutos antes do abate dos animais. Então, são 2 momentos extremamente importantes. Por quê? No primeiro momento, né, quando os animais chegam ao frigorífico ou no abatedouro, é onde a gente verifica como é que foi feito o processo de transporte desses animais. Se eles vieram adequadamente, se eles foram conduzidos adequadamente no caminhão. E 30 minutos antes do abate, então os animais já passaram por todo o processo de jejum e pela parte de dieta hídrica, e 30 minutos antes do abate nos delimita se ele tem algum problema que não foi visualizado, né, logo na chegada. Então, são esses 2 momentos que deve ser feito essa parte de inspeção. Pelo RISPO-A, os animais podem ser transportados aí por todos os meios de transporte que estejam adaptados e que sejam compatíveis com o grupo de animais que vão ser abatidos. No caso dos bovinos, é aceito, né, o transporte a pé desses animais, ou seja, aquelas boiadas, aqueles grupos de comitivas bovinas que era muito vista no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, isso é aceito, tá? Mas só vai ser aceito quando a distância entre a propriedade e o frigorífico seja aí de no máximo 150 quilômetros. E além dessa informação, é importante também falar que todas as documentações que são exigidas pela planta frigorífica também devem ser conduzidas junto com esse animal. Então, se for, por exemplo, uma boiada que vai ser conduzida, tem que respeitar esse limite de 150 quilômetros, né, de no máximo 150 quilômetros, e todas as documentações referentes a GTA, aos exames, tudo isso também tem que estar junto com os animais, tem que ser conduzido junto com os animais.
Qual que é o principal problema deste transporte a pé? Sabe-se que essa condução pode aumentar significativamente a quantidade de glicogênio muscular e nós sabemos que um aumento do glicogênio muscular pode causar problemas relacionados a pH, a parte da carne ser mais dura, enfim. Então, tudo isso tem que ser analisado com cautela e verificado a real necessidade desse tipo de transporte. O transporte dos animais deve ser feito principalmente nas horas mais frescas do dia, tá? Para quê? Para que se evite possíveis causas de estresse dos animais e se isso não for respeitado, né, se for verificado aí transporte de animais nas horas mais quentes do dia, é uma irregularidade que deveria ser notificado. Infelizmente, nós ainda podemos ver alguns caminhões transportando animais aí na tarde, durante o período da tarde e tal, e esse período é muito quente, nós sabemos que isso não pode, mas infelizmente é algo que é visualizado ainda, lembrando então que o período de indicação de transporte seria nas horas mais frescas do dia, ou seja, no começo da manhã, no final da tarde, começo da noite e durante a madrugada, tá? Mas nós sabemos que nem sempre isso vai ser respeitado. O primeiro passo que deve ser seguido, assim que os animais chegam à planta frigorífica, é a verificação da documentação. No caso, será importante a análise da GTA de todos os animais, tá? Então, lembrando aí GTA, Guia de Trânsito Animal, de todos os animais. E no caso, se for animais conduzidos para exportação, é importante que se verifique a GTA, mas o SISBOV, tá? Que é o Sistema de Informação desses animais. O que a GTA vai constar? O que vai constar na GTA? A procedência do animal, então, de onde o animal veio, cidade, estado, a finalidade desse animal, se é recria, se é engorda, todos os atestados de vacinação pertinentes àquele animal, né? Então, no caso, se for um lote de fêmeas, é importante que conste ali o atestado de vacinação para brucelose. Independente do sexo, para febre aftosa, tá? Então, vai ser importante a gente lembrar do grupo de animais que está sendo abatido para saber quais as vacinações são obrigatórias para aquele grupo de animais. A idade, o sexo e as condições sanitárias, tá? No caso, as condições de sanidade vai estar relacionada principalmente nos casos de animais que forem fazer um abate sanitário, né? Então, animais que foram positivos para brucelose, tuberculose, enfim, isso deve constar na GTA. Para saber, então, quais as condutas ter com esse animal depois que ele adentra a planta frigorífica. O desembarque dos animais deve ser feito com rampas removíveis, principalmente com material antiderrapante, porque o animal está chegando num local diferente, num local estranho, ele pode ficar agitado. Tentar descer muito rápido desse caminhão e se a rampa não for apropriada, ele pode escorregar e ter uma lesão. Deve ter uma inclinação adequada e o encaminhamento dos animais para o currais de chegada e seleção vai ser feito após. Depois, então, comentei com vocês que a rampa precisaria ser utilizada para descer esses animais. A rampa, então, tem que ser no máximo de 25 graus. O ideal é de 15 graus para que o animal não caia e não se lesione durante o momento de descida do caminhão, desembarque dos animais. Então, aqui para vocês observarem, né? Então, eu tenho uma foto do caminhão, né? Contendo ali o grupo de animais que vai ser desembarcado e o posicionamento das rampas de desembarque na porta do caminhão para que os animais, então, possam descer. Depois que ocorre a descida dos animais, eles são conduzidos aí por corredores até os currais de observação, onde eles vão ficar ali aguardando o momento de observação dos médicos veterinários e os períodos que compreendem ali a parte de aguarde e de jejum. E aqui só para demonstrar para vocês um grupo de animais após o período de desembarque, né, de transporte. Observem que nós temos dois tipos diferentes de grupos, então nós temos um grupo que já está mais deitado, já está mais descansado, já está mais familiarizado com o ambiente. Observem também o espaçamento entre esses animais, tá? Isso é adequado. Diferente do lote que eu tenho aqui do outro lado, demonstrando uma aglomeração grande de animais, um número muito grande de animais no local, e todos eles ainda estão em pé
e não tem nem como ser conduzidos ali a parte de bebida de água. Então, é extremamente importante observar também a densidade de animais que vão ficar nesses currais para descanso, tá? A gente não pode colocar uma quantidade muito grande de animais dentro dos currais, tanto de observação quanto dos currais de matança. Todo curral de observação vai possuir uma plataforma elevada com uma largura mínima de 60 centímetros, sendo obrigatório que essas plataformas possuam corrimão, para que as pessoas que estejam ali em cima possam se segurar e se sentirem mais seguras. Isso é uma norma do Ministério. Também é importante que essa plataforma seja organizada com piso antiderrapante, tá? Para que a pessoa que esteja ali sinta-se segura e consiga andar. E abaixo da plataforma elevada é onde fica o corredor de transporte dos animais, tá? Que pode ser conduzido para outros currais ou então já direto para o abate. Essa foto demonstra como que seria a visão de uma pessoa que esteja na plataforma elevada. No caso dos animais que não apresentarem nenhum tipo de anormalidade, nenhum tipo de lesão, nenhum problema específico após a chegada, né, e após aquelas duas observações que a gente já conversou, eles serão encaminhados então para os currais de matança. São idênticos aos currais de chegada e seleção, a única diferença é que ele é mais próximo do ponto de matança para facilitar então a condução dos animais para dentro do frigorífico. Os currais de chegada e seleção vão ser mais próximos à rampa de desembarque, então é essa a diferença básica entre os currais de chegada e seleção e os currais de matança. Nesse momento, então, eles vão passar por um período de repouso, de jejum alimentar e de dieta hídrica, e a gente vai depois explicar por que dessa importância do jejum alimentar e da dieta hídrica. Basicamente, pessoal, os objetivos da inspeção antemortem são evitar o abate dos animais que não estejam enquadrados no limite de jejum, lembrando que esse jejum vai variar de espécie para espécie, a gente vai depois conversar especificamente sobre os grupos de animais e os períodos de jejum. Por meio do boletim sanitário, ter conhecimento do lote, para poder, a partir daí, distinguir se existe algum animal que necessita de matança de emergência imediata, e detectar doenças que não sejam possíveis a identificação no exame pós-mortem, tá? Por quê? Porque depois que o animal já morreu, algumas informações não vamos conseguir observar. Então é importante que eu faça essa investigação mais detalhada na inspeção antemortem. Aqui para vocês conhecerem, né, mais ou menos como é que funciona, é a carinha de um boletim sanitário. Aqui no caso, percebam que eu tenho ali a informação que são de aves, então controle da procedência das aves, veículo e a correlação com a inspeção pós-mortem, o estabelecimento, o número do CIF, a data, o turno, e aí o lote, o produtor, município, o veículo que veio, né, então placas, chassi, vai depender da informação da própria planta frigorífica, o número de aves que veio naquele caminhão e o tanto de animais que estavam mortos. E aí, no caso, o responsável de plantão e o CIF na qual ele faz parte. Continuando os objetivos, identificar os lotes que possam, por algum problema, dificultar a rotina do abate, exigindo exames mais minuciosos. No caso, essa dificuldade da rotina do abate seria diminuição da velocidade da linha, necessidade do acompanhamento mais específico para aquele grupo de animais, né? Isso acaba atrasando o processo de abate, então é importante que nós tenhamos muitos cuidados com essa informação. Identificar os lotes que utilizaram algum medicamento, porque sabe-se que grupos de medicamento podem causar resíduos na carne, se não for utilizado o período ali período de carência desses animais, né? Então é importante saber se foi utilizado algum medicamento para saber a carência e se eu vou possuir algum resíduo desse medicamento na carne. No caso do transporte, né, no transporte rodoviário vai ser feito por caminhões boiadeiros. Hoje em dia recomenda-se que não seja mais de madeira, né, a gaiola desse caminhão, porque sabe-se que pode machucar os animais, pode quebrar e trazer problemas para o transporte. No caso de cobertura, é indicado apenas para suíno, né? Porque o calor, o sol pode causar um estresse muito grande no animal, mas nós sabemos que, por exemplo, em aves também pode ser utilizado o sombrite, tá? No caso dos bovinos,
não é tão indicado porque sabe-se que a mortalidade de bovinos devido à temperatura, ao sol especificamente, é mais baixa quando eu comparo com suínos e frangos. É importante que se tenha ventilação adequada, então a abertura adequada desse caminhão, tá? Para que os animais possam respirar tranquilamente. A ventilação é adequada, né? Precisa ser adequada. E o tempo, né? Então a legislação brasileira recomenda que não se ultrapasse 12 horas de transporte. Já na Europa, recomenda-se no máximo 8 horas, sendo indicado que a cada 2 ou 3 horas de viagem, o motorista deve então parar o caminhão e inspecionar esses animais para ver se tem algum animal deitado, enfim, fazer a verificação da carga para ver se está tudo adequado. No Brasil, é indicado uma densidade de 400 quilos por metro quadrado. Se a densidade for muito alta, então o animal pode deitar e ser pisoteado, e depois eu tenho uma imagem demonstrando a perca da carcaça em relação ao pisoteio. E geralmente cabem cerca de 16 a 20 animais em um caminhão boiadeiro, variando de acordo com a idade, com a raça e com o sexo. Aqui eu trago para vocês um exemplo, tá, de um trabalho, de uma dissertação de mestrado do ano de 2006, demonstrando, né, as informações relacionadas ao peso vivo do animal e o espaço que esse animal precisa para ser transportado de uma maneira adequada. Então, por exemplo, ó, você pegar um animal de 250 quilos de peso vivo, o espaço linear em metro que eu preciso para esse animal é de 0,33, tá? Vou pedir que vocês guardem a informação do peso vivo de 500 quilos, que eu vou demonstrar agora um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês agora de como faria o transporte desses animais. Então, percebam aqui que eu estou demonstrando para vocês um caminhão que tem de largura 2,4 e cada compartimento é baseado em espaços diferenciados. Então, o primeiro aqui na frente, 2,35, o central 5,51 e o último lá atrásão 2,45, tá? 2,45. Lembra lá que eu pedi para vocês guardarem a informação de animais com 500 quilos de peso vivo? Então, esse grupo de animais vai precisar de um espaçamento de 0,51 metros, tá? Para ficar bem alocado. Então, vamos calcular, né? Quantos animais eu consigo transportar nesse caminhão. Isso aqui tudo baseado naquele trabalho lá de 2006 que eu comentei com vocês. Então, ó, no primeiro compartimento de 2,35, eu divido pelo espaçamento que cada animal precisa. Então, vai ficar 2,35 dividido por 0,51. O resultado é 4,6, ou seja, eu consigo transportar bem naquele primeiro compartimento 4 animais. Percebam que eu vou arredondar tudo para baixo, tá? Eu prefiro que o animal tenha um espaço entre ele do que ele fique, né? Uso esse termo assim, né? Pior que uma latinha de sardinha. Então, é melhor ele ter um espaço do que ficar extremamente apertado. No segundo compartimento, ó, observem que eu tenho 5,51 dividido por 0,51 é igual a 10,8. Então, no segundo compartimento, eu consigo colocar 10 animais. E no terceiro compartimento, 2,45 dividido por 0,51, o resultado é 4,8, então quer dizer que eu consigo alocar ali naquele espaço 4 animais. Então, para esse modelo de caminhão, eu consigo transportar bem, né, 18 animais pesando 500 quilos, tá? Então, percebam que é importante eu fazer esse cálculo para saber quantos animais eu vou poder transportar em cada caminhão e saber também aí quantos caminhões eu vou precisar para o transporte, sem ter problemas de pisoteio, de fratura, de queda desses animais durante o transporte, para que eu tenha conforto para esses animais, respeitando ali a ideia de bem-estar animal. Outro tipo de transporte que eu gosto muito de trazer para vocês é um transporte que não é muito comum aqui na nossa região, mas que acontece bastante nos estados do norte, que seria o transporte aquaviário. Seriam barcos adaptados com currais para transporte de bovinos e bubalinos. Aqui na imagem que eu trago para vocês é um lote de bubalinos, tá ok? Isso também pode acontecer, lembrando que é exigido para esse grupo de animais a
os documentos, a guia de trânsito animal e toda aquela documentação que eu comentei com vocês agora atrás. Aqui demonstrando para vocês uma carcaça devido ao pisoteio durante o transporte, então percebam que se tem muita perca de massa muscular, né? A toalhete que precisa ser feita nesse animal vai ser uma toalhete muito extensa, vou ter muita perca de material, de massa muscular. Lembrando que tudo isso, então, vai ser descontado do produtor. A carcaça vai ser pesada após esse processo, e aí o que sobrar de massa muscular aí que vai ser pago pro produtor. Então, por isso que é interessante a gente focar nessa ideia de um transporte bem feito. E para finalizar essa nossa conversa de hoje, eu deixo com vocês aqui as referências bibliográficas embasadas para a aula de hoje. E peço, pessoal, que qualquer dúvida, qualquer assunto que não tenha ficado aí bem esclarecido, por favor, entre em contato para que a gente possa ir conversando e deixando aí os assuntos o mais claro e mais compreensível possível, tá bom? Bons estudos, pessoal, e até a próxima!